este nosso mundo sentido terá se tua palavra renovar. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, estando Jesus, começou a dizer: hoje, esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunha a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A segunda leitura de São Paulo aos Coríntios hoje, ela começa dizendo assim, aliás, no meio, quase para o final, ela vai dizer assim: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Hoje no Evangelho nós encontramos Jesus, ele chega na sinagoga, já desde a semana passada, ele foi na sinagoga e ele se levantou para fazer a leitura de uma palavra do Antigo Testamento, que era do profeta Isaías. Quando ele toma aquela palavra e ele diz: é de mim que o profeta está dizendo, então Jesus começa a anunciar as maravilhas de Deus. O povo todo que ouvia, diz o Evangelho de hoje, que eles ficaram admirados com tudo aquilo que Jesus falava. Só que de repente começaram a dizer: ele não é o filho de José?
No outro evangelho vai dizer, mas ele não é o filho daquele que era o carpinteiro, de Maria, que mora aqui perto da gente. Meus irmãos, aqui começa a crítica contra Jesus. Por que é que eu comecei com um trechinho ali da carta aos Coríntios? Porque Jesus, quando começou a anunciar para aquele povo, ele entendeu que estava falando com homens e mulheres adultos, mas não eram. Eram homens e mulheres adultos na idade, mas no coração, na fé, eram crianças, piores do que crianças. Porque na hora que Jesus começou a apresentar a palavra, o que é que eles começaram a fazer? Criticar Jesus, botar defeito em Jesus. E meus irmãos, todos nós aqui, quem conhece a palavra de Deus, erga a mão. Todos nós conhecemos a palavra de Deus, pois foi para esses que Jesus veio falar e estava exortando, para quem conhecia a palavra. Então é para mim e para você. Para nós que conhecemos a palavra, e justamente por conhecer a palavra, começamos a selecionar a palavra. Essa palavra eu gosto, essa eu não gosto, essa eu gosto, essa eu não gosto. É assim que está acontecendo com aquele povo. Começaram a não gostar daquilo que Jesus falava. Veja como é o coração humano. No evangelho da semana passada, o povo admirado, ainda hoje, no início do evangelho, diz que o povo estava admirado, com as palavras cheias de encanto. Mas de repente eles saem da admiração e já começam a criticar Jesus. É a mesma coisa que nós passamos. Quando nós ouvimos uma palavra que nós gostamos, nossa, eu precisava dessa palavra, eu estava necessitado dessa palavra, mas de repente quando Deus, Ele nos dá a palavra de exortação, palavra para a gente criar vergonha na cara e mudar de vida, a gente já rejeita. Repara que aquilo que nos causa dor, a gente rejeita, a gente deixa de lado, mas justamente são as palavras duras de nosso Senhor, os chacoalhões que nosso Senhor nos dá, é que nos vai fazer crescer na fé, para a gente sair da infância espiritual, da infância, da criancice, da meninice, de servo que qualquer coisa está se doendo, qualquer coisa está magoadinho, qualquer coisa sai do grupo. Consegue entender? Nós nos comportamos como crianças e depois na frente dos outros ainda queremos dizer que nós somos adultos na fé. Trocamos Jesus por conta de pequenas coisas, a gente deixa, a gente desanima, a gente vai para fora, a gente sai, abandona tudo, não vou fazer mais assim, agora vai ser do meu jeito. E aí então, meus irmãos, nós vamos avaliando, nós temos essa capacidade de avaliar se eu sou um homem maduro na fé, ou se eu ainda sou criança na fé. Jesus estava falando com aquelas pessoas, com aqueles homens, os entendidos da palavra, como adultos. Porém, aqui eles revelaram quem eles eram como crianças. Conheciam a palavra na razão, mas aquela palavra ainda não tinha descido ao coração. Aquela palavra ainda não tinha se transformado em vida, na vida daqueles homens. E é o que nós precisamos. Deixar a palavra transformar a nossa vida. E aqui a segunda leitura, Paulo está fazendo essa carta bonita, que é muito usada em casamentos, porém, essa palavra aqui não é muito lá para casamento. Essa palavra de Coríntios aqui, ela na verdade é para falar da vida de comunidade. Porque Paulo está vendo que um estava brigando porque tinha dom de línguas, o outro interpretação, o outro não sei o que da ciência, cada um estava brigando por seu dom e achando que era o melhor. Meus irmãos, veja nos nossos grupos, quando as pessoas fazem lá os encontros de primeiro anúncio, qual é o primeiro desejo que elas têm? É talvez orar em línguas, é talvez ser pregador, é talvez ser isso e aquilo, mas essa não deve ser a primeira vontade num grupo. As pessoas devem olhar para nós e desejar viver o amor, e a oração em língua é depois, a profecia é depois, a palavra é depois. Primeiro é experimentar o amor. Meus irmãos, no céu, a palavra disse lá no céu, não vai haver mais ciência, não vai haver mais as línguas, não vai haver mais isso e aquilo. O que é que vai haver no céu? O amor. E é o amor que nós precisamos exercitar a todo tempo. As pessoas devem olhar para nós e desejar viver esse amor. É o amor que permanece, é o amor que me dá firmeza, é o amor que mesmo diante das provações, mesmo diante das dores, me faz permanecer firme e em pé.
é o amor. Por isso que aqui São Paulo, ele termina dizendo, olha, atualmente, permanecem essas três coisas, fé, esperança e caridade. Caridade é amor. Porém, ele vai dizer, mas a maior delas é a caridade, a maior delas é o amor. A fé e a esperança pertencem aqui à terra. A fé é acreditar naquilo que não se vê. A esperança é aguardar aquilo que não se vê também. Mas quando nós chegarmos no céu, nós já vamos estar vendo. Quando nós chegarmos no céu, não precisa esperar mais, já chegou. Então não vamos precisar mais da fé e nem da esperança lá no céu. Mas lá nós vamos viver a plenitude do amor. Por isso que Jesus vai dizer no Evangelho que lá no céu não existe esposa e esposa, marido e marido, marido e esposa, né? Não marido, não vai existir. Por quê? Porque lá nós não vamos limitar o nosso amor completo a uma pessoa, mas o nosso amor vai ser com toda a força para Deus e com toda a força com aqueles que lá estão com a gente. No céu é amor. Então, se nós queremos experimentar as realidades do céu, nós precisamos começar a treinar aqui na terra, a treinar o amor. Nós fazemos de tudo para aprender a escolinha da pregação e a não sei o que da música, né, Denise? E a gente vai e se aperfeiçoa nisso e naquilo, mas às vezes a gente vai deixando o amor passar de lado. Os nossos encontros de dom, vemos todos os dons, mas o maior de todos eles que precisa ser visto e praticado é o dom do amor. Essa linguagem é compreensível em tudo e quanto é canto. E a linguagem do amor, meus irmãos, às vezes a gente fica em silêncio, mesmo diante de uma perseguição, porque o amor que a gente experimentou nos dá uma certeza, que eu não preciso ficar me justificando. Experimentar esse amor profundo de Deus me dá uma firmeza na fé, uma constância na fé, que mesmo caluniado, mesmo criticado, mesmo quase sendo jogado do penhasco, mesmo ali eu faço como Jesus, passo no meio como se não estivesse vendo nada, porque eu sei aquele que me ama, eu sei aquele que deu a vida por mim. Ou vocês acham que a vida de Jesus, a vida aqui de Jeremias foi fácil? Meus irmãos, chega uma hora que Jeremias entra numa crise tão profunda, e ele fala, Senhor, eu não quero mais não, eu não aguento mais. Olha só, quem está perto de mim? Ninguém, por causa da tua profecia. Senhor, eu não aguento mais, mas seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, e eu não vou voltar atrás, mesmo que seja difícil, mesmo que eu perca todo mundo, mas eu tendo o Senhor, eu tenho tudo. E por isso que Jeremias não volta atrás. Claro que Jeremias, como qualquer homem, como qualquer um de nós, inventa suas mil e uma desculpas. É que hoje a leitura ela pula, né? Mas vai dizer, eu ainda sou jovem, Senhor. Mas mesmo assim ele vai e atende o chamado do Senhor. E a profecia não é falar o que gosta. A profecia não é a pessoa falar o que ela acha. A profecia é ser boca de Deus, é ser profeta do Altíssimo, é anunciar aquilo que o Senhor quer. E meus irmãos, vejamos a nossa vida. Nós saímos, veja a qualidade nossa enquanto servo, avalie dentro do seu coração. Cadê o fervor? Cadê o fogo? Cadê a coragem de anunciar? Jubileu da renovação carismática é para reavivar a chama, o dom do amor que foi colocado em nós. Está na hora de começar a levantar novamente aquela leva de servo que não tem medo de anunciar, que não tem medo de abraçar o aidético, que não tem medo de abraçar e amar a prostituta, que não tem medo de tomar nos braços os drogados, que não tem medo mais. Cadê os servos? Hoje nós colocamos uma série de coisas à frente para poder viver o amor. Nós colocamos uma série de critérios, nós colocamos uma série de leis e normas para viver o que o Senhor nos pede. Está na hora do coração se voltar a Deus. É a Deus. Por que é que às vezes nós vamos esfriando? Porque o nosso coração se voltou demais às leis e às normas. Porque o nosso coração entrou na frieza, na mesma frieza que os homens da sinagoga estavam vivendo. Eram homens fidelíssimos, de todo sábado, e está na casa do Senhor, todos os sábados. Porém, eram homens que estavam na casa do Senhor, mas não viviam, não andavam na presença do Senhor. Por isso que quando o Senhor dos Senhores começou a falar, não aceitaram, porque não estavam na presença do Senhor.
Está na hora de nós nos levantarmos, sermos servos de verdade. Servo não é cargo, servo não é se levantar para se aparecer, servo é para se rebaixar. Esse trigo aqui não é o trigo daqueles de mato mais comum, não. Esse aqui pode ver que era tudo em pezinho. O trigo mais naturalzinho é aquele que sobe e depois cai, como São João Batista, que ele cresça e eu diminua. Está na hora da gente entender que o verdadeiro servo não é aquele que é nítido, que é visível, que aparece. O servo verdadeiro é aquele que se esconde. E essa semana Deus colocava muito isso forte no meu coração, rezando para as missas. Nosso Deus, e eu disse isso no conselho, não foi, Demir? O nosso Deus a todo tempo ele se esconde. Veja que a maior expressão de amor do nosso Deus, que é a Eucaristia, até mesmo aqui ele se esconde. Nós olhamos é pão, nós sentimos é vinho, mas a fé vai nos dizer que é Jesus. O nosso Deus se esconde a todo tempo. E por que a gente faz força para se aparecer? Está na hora de mostrarmos o Senhor. O mundo tem sede, é de encontrar Jesus em mim e você. O mundo tem sede de ver os gestos de Jesus em mim e você. Por isso, meus irmãos, deixemos a palavra, deixemos a profecia entrar no nosso coração, nos quebrar por inteiro, nos transformar, mexer com a nossa vida por inteiro. A ponto como a leitura de Neemias da semana passada, a gente chorar diante da palavra de Deus, de vergonha, porque nós estamos longe da palavra de Deus, e voltar o nosso coração a Ele, voltar o nosso coração ao Senhor, praticar aquilo que Ele nos mandou. A palavra não é enfeite, falar da palavra não é enfeite, é preciso acolher essa palavra, viver essa palavra, senão a gente acostuma. Faz tantos encontros de dons que eu passei, faz tantas experiências de oração, faz tantas missas que eu já participei, mas o que isso tem mudado a minha vida? É preciso uma transformação real, é preciso mudança de comportamento, não mudança de camiseta, não mudança disso ou daquilo, é preciso mudança de comportamento. Você pode ter certeza, a camiseta do nosso grupo de oração, ela para no túmulo, ela não vai adiante. O que vai adiante é o amor que nós começamos a viver aqui, é isso que vai adiante. Então, meus irmãos, deixemos a palavra do Senhor incomodar profundamente, deixemos Jesus hoje nos exortar. Repara que toda vez que a gente foge da oração, é porque a gente sabe que o nosso Deus está com a bronca aqui, para dar em nós. É melhor eu fugir, não vou nem chegar perto, porque eu sei que Ele vai falar. E a gente foge. Não foge das broncas do Senhor, não. São broncas às vezes ásperas, mas são broncas cheias de amor, porque Deus não sabe ser outra coisa, Ele só sabe ser amor. E é justamente esse amor que, quando a gente experimenta, Ele muda tudo, Ele transforma tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E nesse instante...